O milagre que mudou a vida de Kelly, a vitória sobre a arterite de Takayasu. Kelly sempre foi uma jovem cheia de sonhos. Aos 22 anos, trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico em São Paulo, sonhando em fazer faculdade de enfermagem para ajudar pessoas, assim como sua mãe, que era técnica de enfermagem. Mas, em 2021, sua vida começou a desmoronar quando um diagnóstico médico abalou sua família: arterite de Takayasu, uma doença autoimune rara que causa inflamação nas artérias, podendo levar a derrames, cegueira e até a morte. Os médicos foram claros: Kelly, sua doença é progressiva. Você vai precisar de remédios fortes pelo resto da vida, e mesmo assim, não há garantia de que não vai piorar. Prepare-se para limitações. As dores no peito, a fraqueza constante e a pressão arterial descontrolada a deixavam acamada por dias. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo a filha murchar diante de seus olhos. Kelly perdeu o emprego porque não conseguia mais cumprir horários. As contas se acumularam, e a depressão bateu à porta. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ela perguntava todas as noites, olhando para o teto do quarto que dividia com a irmã mais nova. O convite que mudou tudo. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Kelly já havia desistido de buscar ajuda médica. Afinal, os remédios só aliviavam um pouco, mas não curavam, que sua vizinha, Dona Célia, bateu à sua porta. Kelly, minha filha, eu sei que você está sofrendo, mas hoje tem um culto na Igreja Universal do Reino de Deus aqui perto. O pastor está falando sobre cura divina. Vamos? Não custa nada tentar. Kelly quase recusou. Já havia ido a algumas igrejas antes, mas nunca tinha sentido nada diferente. Porém, algo dentro dela disse: vá. Talvez fosse desespero. Talvez fosse fé. Quando entrou na igreja, o que mais a impressionou não foi o prédio, mas a atmosfera de fé. As pessoas oravam com lágrimas, os louvores eram vibrantes, e o pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a corrente de oração que quebranta qualquer mal. Kelly sentou-se no fundo, envergonhada, mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela, sem pensar, ergueu a sua. A batalha espiritual e a fé que nasceu. O pastor a chamou ao altar. Ao colocarem as mãos sobre sua cabeça, Kelly sentiu algo que nunca havia experimentado: uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. O pastor orou com unção. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. A arterite de Takayasu, sai agora. O sangue de Jesus tem poder. Kelly começou a chorar. Não de dor, mas de uma esperança estranha que nascia dentro dela. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa. Este óleo foi consagrado para milhares de curas. Receba a sua bênção. Naquela noite, Kelly não saiu curada. Mas saiu diferente. Algo dentro dela tinha mudado. Nos dias seguintes, ela voltou. Participou da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis jejuam e oram por 3 dias seguidos. Kelly jejuou, mesmo fraca. Orou, mesmo com dor. E, pela primeira vez, entendeu que a fé não era passiva, era uma batalha. O pastor explicou: muitas pessoas desistem no meio do caminho. Mas Deus honra quem persiste. Você tem que crer, mesmo quando não vê. Tem que dar o dízimo, mesmo quando a conta está apertada. Tem que oferecer, mesmo quando parece que não tem nada. Porque a fé sem obras é morta. Kelly começou a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com as contas atrasadas. Sua mãe achou loucura, mas ela respondia: se Deus é fiel, Ele vai me sustentar. O milagre no culto da terça-feira. Foi numa terça-feira de vitória, um culto especial de libertação, que tudo mudou. Kelly chegou à igreja com fortes dores no peito, mas determinada. O pastor anunciou: hoje é o dia da sua mudança. Quem crê em milagres, levante as mãos. Kelly levantou. E então, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Kelly sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se alguém tivesse acendido uma chama dentro dela. De repente, as dores sumiram. Ela abriu os olhos, assustada, e tocou o peito. Nenhuma pontada, nenhuma pressão. Respirou fundo. O ar entrava livremente. Pastor, eu estou curada, ela gritou, entre lágrimas.
O pastor sorriu e pediu que ela desse um testemunho ali mesmo, no altar. Com a voz trêmula, Kelly contou como a doença a havia destruído, como quase desistiu, mas como a fé na Igreja Universal tinha lhe dado forças para lutar. Eu não sei explicar, mas eu sinto. Deus me curou. O pastor então pediu que ela fosse ao médico no dia seguinte para confirmar. E foi o que ela fez. A confirmação médica e a vida transformada. No consultório, o cardiologista que a acompanhava há meses ficou boquiaberto. Os exames mostravam artérias normais, sem sinal de inflamação. A pressão estava estável. Os marcadores da doença haviam desaparecido. Isso não tem explicação médica, Kelly. Você deveria estar pior, não melhor. O que você fez? Ela sorriu e respondeu, eu crer. E Deus fez. Hoje, Kelly está completamente curada. Voltou a trabalhar, começou a faculdade de enfermagem e, todas as terças e quintas, está na Igreja Universal, ajudando outras pessoas a crerem em seus milagres. Ela dá seu dízimo fielmente, participa das campanhas de fé e nunca deixa de testemunhar. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Mas você tem que crer de verdade. Não pode desistir no meio do caminho. A fé é como uma semente, você planta, rega com oração, e colhe a bênção. A lição que ficou. A história de Kelly ensina algo poderoso: Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Mas Ele exige fé ativa. Não adianta só pedir, é preciso agir na fé. Na Igreja Universal do Reino de Deus, Kelly aprendeu que marca de seleção: a oração de libertação tem poder, não é só palavra, é autoridade espiritual. Marca de seleção: o dízimo e as ofertas abrem portas, mesmo quando parece que não temos nada, Deus multiplica. Marca de seleção: a persistência vence, muitas pessoas desistem um passo antes do milagre. Marca de seleção: Deus usa a igreja para operar milhares de curas, mas nós precisamos estar lá, no lugar da bênção. Hoje, quando Kelly olha para trás, ela vê que aquela doença não foi para destruí-la, mas para fortalecê-la. E agora, sua missão é levar essa mensagem a quem ainda está sofrendo. Se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, venha para a Igreja Universal. Deus está esperando por você. O seu milagre pode estar a apenas uma oração de distância. Kelly nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um testemunho vivo do poder de Deus. Depois de receber sua cura, ela não conseguiu ficar quieta. Toda vez que via alguém com o mesmo diagnóstico que quase a levou à morte, ela se aproximava com um sorriso no rosto e uma certeza no coração: Deus pode fazer por você o que fez por mim. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegava à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela fadiga dos quimioterápicos. Ela já havia perdido as esperanças, mas Kelly a viu sentada no fundo do templo, com os olhos cheios de lágrimas durante o culto. Não pensou duas vezes, foi até ela, segurou sua mão e disse: Dona Maria, eu também tive câncer. Os médicos me deram 6 meses de vida. Mas aqui, neste mesmo lugar, Deus me curou. E Ele vai fazer o mesmo por você. A senhora olhou para Kelly como se visse um anjo. Não era possível. Como aquela moça, tão jovem e cheia de vida, poderia ter passado pelo mesmo inferno? Kelly então contou tudo: as noites de choro, o medo da morte, o momento em que, de joelhos no altar, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo enquanto o pastor orava. E como, no dia seguinte, os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Dona Maria começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, levava seu frasco de remédios para ser ungido, e, mesmo quando as dores voltavam, ela se apegava às palavras de Kelly: Deus não desiste de você. Se Ele fez por mim, fará por você também. 3 meses depois, no dia do retorno médico, Dona Maria entrou no consultório com o coração acelerado. O oncologista, um homem sério que nunca sorria, olhou para os exames, levantou os óculos e balbuciou: Isso não faz sentido. Os tumores desapareceram. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Na mesma hora, tirou o celular e ligou para Kelly, que atendeu chorando junto. As duas se abraçaram forte no meio da igreja, enquanto os irmãos ao redor louvavam a Deus. Não era coincidência. Era milagre. E assim, Kelly descobriu que sua cura não era só para ela. Era uma semente.
Cada pessoa que ela tocava com sua fé se tornava mais um testemunho vivo. Teve o caso do seu João, um homem que não conseguia andar há 2 anos por causa de uma lesão na coluna. Kelly o levou para a corrente de oração, e na mesma semana, ele deu seus primeiros passos sem muletas. Teve a moça que sofria de depressão e, após participar das reuniões, encontrou forças para viver novamente. Teve até um casal à beira do divórcio que, depois de ouvirem o testemunho de Kelly, decidiram lutar pelo casamento e hoje estão mais unidos do que nunca. A vida dela virou uma missão. Toda segunda-feira, ela estava lá, na porta da igreja, distribuindo folhetos e convidando as pessoas para a reunião de libertação. Não importava se era chuva ou sol, se estava cansada ou com dor, ela sabia que, do outro lado daquela porta, poderia estar alguém que, como ela um dia, precisava de uma palavra de esperança. Um dia, um rapaz chamado Lucas chegou até ela com os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha mãe está internada. Os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Kelly não hesitou. Pegou a mão dele e disse: Vamos orar agora. Deus ainda faz milagres. E oraram. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, um grito de fé. No dia seguinte, Lucas voltou correndo para a igreja. Ela acordou. Os médicos não entendem, mas ela está falando, está respirando sozinha. Kelly sorriu, porque já tinha visto aquilo antes. Deus não muda. Ele é o mesmo que curou a hemorroíça na Bíblia, que ressuscitou Lázaro, que tirou ela da cama de um hospital. E ele continua agindo, todos os dias, na vida de quem crê. Hoje, quando Kelly olha para trás, não vê só a doença que venceu. Vê uma fila de pessoas rosto após rosto que, como ela, encontraram na Igreja Universal não apenas uma cura, mas um novo começo. E ela sabe, enquanto houver alguém sofrendo, sua história não acabou. Porque a fé não é para guardar. É para compartilhar. Se você está lendo isso e pensa que seu caso é sem solução, eu digo, venha. Deus não se impressiona com relatórios médicos. Ele se impressiona com a fé. E aqui, neste lugar, milagres acontecem todos os dias. O seu pode ser o próximo. Kelly nunca esqueceu o dia em que uma mulher chamada Marisa entrou na igreja arrastando os pés, com o olhar vazio e as mãos trêmulas. Ela carregava um envelope amarelado, cheio de exames e laudos que pareciam sentenças sem apelação. Doutor disse que é esclerose múltipla avançada. Que eu tenho no máximo 2 anos antes de ficar totalmente paralisada, confessou, com a voz quebrada, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Kelly não hesitou. Abraçou-a com força e sussurrou no ouvido dela as mesmas palavras que um dia tinham salvado sua própria vida: Deus não olha para o que o médico escreveu. Ele olha para o que você acredita. Naquela noite, durante a corrente de oração, Marisa caiu no chão como um peso morto, sacudida por algo que nem ela mesma conseguia explicar. Os irmãos a seguraram, orando com lágrimas, enquanto o pastor declarava: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, o Espírito Santo te renova. Por minutos, foi só choro, suor e uma luta invisível. Até que, de repente, Marisa abriu os olhos, levantou-se sozinha e deu os primeiros passos firmes em anos. Eu sinto as pernas. Gritou, tocando as coxas como se quisesse confirmar que não era sonho. É como se algo quente tivesse derretido tudo dentro de mim. O médico que a acompanhava, cético até então, ficou boquiaberto quando os novos exames vieram limpos. Não há explicação científica para isso, admitiu, coçando a cabeça. Mas Marisa sorria, porque ela sabia, a explicação estava no altar onde tinha deixado sua dor. E assim, como um rio que não para de correr, os testemunhos se multiplicavam. Tinham o seu Jorge, o motorista que chegou à igreja com um câncer no fígado do tamanho de uma bola de tênis e saiu com ultrassom mostrando apenas tecido saudável. A dona Cida, que por anos ouvia vozes malignas e, após uma sessão de descarrego, acordou com a mente finalmente em paz. O jovem Lucas, viciado em drogas desde os 14, que jogou todo o seu kit de uso no lixo da igreja e nunca mais olhou para trás. Kelly olhava aquilo tudo e via a mão de Deus costurando histórias, uma após a outra. Não eram coincidências. Eram provas. Provas de que, quando alguém se entrega de verdade, o impossível vira rotina. Uma tarde,
enquanto ajudava a organizar a sala das crianças, ela notou um casal sentado nos últimos bancos, de mãos dadas, mas com os rostos marcados por uma tristeza profunda. A mulher, grávida de 8 meses, chorava baixinho. Kelly se aproximou e, sem perguntar, já sabia, era mais um daqueles casos que os médicos chamam de sem esperança. O bebê tem uma malformação no coração. Disseram que, se nascer, não vai sobreviver, a mãe soluçou, apertando a barriga como se quisesse proteger a vida que carregava. Kelly não ofereceu palavras vazias. Pegou a mão dela, levou até o altar e disse: "Vamos orar como se a vitória já fosse nossa." Naquela semana, a igreja inteira jejuou. As irmãs faziam correntes de madrugada, os obreiros ungiam a barriga da mãe com óleo consagrado, e o pastor declarava: "Esta criança vai nascer sadia, em nome de Jesus." Até que, no dia do parto, os médicos se depararam com o impossível: o coração do bebê, antes deformado, agora batia perfeito. "É como se tivesse se reconstruído sozinho", admitiu a pediatra, sem esconder o espanto. Quando a menina, chamada Sarah, foi batizada nas águas da igreja alguns meses depois, Kelly a segurou nos braços e sentiu o peso da responsabilidade e da alegria. Cada vida transformada era um grito contra o desespero, uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda escolhe-os a nada deste mundo para mostrar o seu poder. Hoje, anos depois daquela sua primeira visita à CCB, Kelly não é mais só uma ex-paciente. É uma guerreira. Uma daquelas pessoas que, quando você olha nos olhos, sente algo diferente, como se carrega uma chama que não se apaga. Ela lidera o grupo de apoio aos enfermos, visita hospitais com uma Bíblia debaixo do braço e uma palavra de fé na ponta da língua, e não se cansa de repetir: "Eu já estive do outro lado. Sei como é ouvir que não tem jeito. Mas aqui, neste lugar, a gente aprende uma coisa: com Deus, sempre tem jeito. Sempre." E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a esperança, a fila de milagres continua. Porque a CCB não é só um endereço. É um lugar onde o céu toca a terra, onde o desespero encontra a resposta, e onde, todos os dias, alguém descobre que, não importa o tamanho da batalha, a vitória já está garantida. Naquela mesma semana, enquanto a irmã Marisa compartilhava seu testemunho no culto de quarta-feira, um casal entrou silenciosamente pela porta dos fundos. Ele, alto e de ombros curvados pelo peso de uma preocupação que parecia maior que ele mesmo. Ela, com os olhos inchados de chorar, segurava com força a mão do marido, como se temesse que, se o soltasse, tudo desmoronaria. Era o irmão Paulo e a irmã Ana Clara. Há 3 meses, eles tinham recebido a notícia que nenhum pai quer ouvir: seu filho, o Lucas, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara no sangue. Os médicos falavam em protocolos, porcentagens e a qualidade de vida, mas o que eles ouviram foi uma sentença: preparem-se para o pior. Eles já tinham ido a todos os lugares, hospitais de referência, clínicas particulares, até mesmo um centro de pesquisas no exterior. Cada porta que se fechava levava um pouco mais da esperança deles. Até que, numa tarde de domingo, enquanto assistiam a um culto pela televisão, ouviram o bispo dizer: "Deus não tem limites. Onde a medicina para, ele continua." Foi como se aquela frase fosse só para eles. Naquela noite, no templo lotado, eles não sabiam para onde ir. Nunca tinham vindo a CCB antes, mas algo os puxou para dentro. Enquanto o coral cantava "Deus vai fazer o milagre em seu favor", a irmã Ana Clara sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração dizendo: "Confie." O irmão Paulo, que sempre foi homem de poucas palavras, não aguentou. No meio do culto, ele se levantou e foi até a frente, com as pernas trêmulas. Não precisou dizer nada. O pastor já o esperava com os braços abertos. "Meu filho está morrendo", foi tudo que ele conseguiu balbuciar antes das lágrimas engasgarem sua voz. O templo inteiro se encheu de um silêncio sagrado. Não havia choro alto, nem gritos de desespero. Só uma fé quieta, mas poderosa, como o mar antes da onda quebra. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do irmão Paulo e orou não com palavras bonitas, mas com uma autoridade que só vem de quem sabe que está falando diretamente com Deus. "Senhor, o Senhor disse que a criança pertence ao teu reino. E nós não vamos deixar o inimigo roubar o que é teu." Naquele momento, a irmã Marisa, que estava sentada na primeira fileira, sentiu algo lhe dizer para se levantar. Ela foi até o casal e, sem hesitar, colocou a mão no ombro da irmã Ana Clara.
Eu também ouvi que meu filho não tinha jeito. Mas Deus mudou a história. E Ele vai mudar a do Lucas também. Não houve trovoada, nem voz do céu. Mas algo mudou na atmosfera. O irmão Paulo sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase não o sustentaram. Ele não sabia como, nem quando, mas tinha certeza, seu filho ia viver. 3 dias depois, enquanto faziam os últimos exames antes de iniciar um tratamento experimental, os médicos chamaram o casal para uma reunião. Com rostos sérios, eles mostram os resultados. Não entendemos. Os níveis estão normais. Não há mais sinais da doença. O irmão Paulo segurou o papel com as mãos trêmulas. A irmã Ana Clara caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e começou a chorar não de dor, mas de uma alegria que não cabia dentro dela. Naquela noite, eles voltaram a CCB. Desta vez, não era um casal quebrado pela dor, mas 2 guerreiros com um menino sorridente no colo. O Lucas, que antes mal tinha força para brincar, agora corria pelos corredores do templo, como se quisesse mostrar a todos que Deus tinha mesmo ouvido as orações. Quando o pastor chamou o irmão Paulo para dar o testemunho, ele subiu ao púlpito com a voz firme, os olhos brilhantes. Eu vim aqui pedindo um milagre. Mas Deus me deu mais que isso, Ele me deu uma família na fé. Aprendi que na CCB não somos só membros, somos filhos. E quando um filho chora, o pai não vira as costas. Enquanto o templo explodia em glórias a Deus, a irmã Marisa, lá nos fundos, sorria. Ela sabia que aquele não era um caso isolado. Era só mais uma prova de que, onde há fé, não há impossíveis. E que, enquanto houver alguém disposto a acreditar, os milagres nunca vão parar. O milagre que não acabou. Naquela noite, enquanto as últimas notas do hino ecoavam, o irmão Paulo olhou para Lucas, agora com as bochechas rosadas e os olhos cheios de vida. Os médicos haviam dito que era uma doença rara, sem cura. Mas ali, entre abraços e lágrimas de gratidão, o diagnóstico não importava mais. O que importava era o menino que, semanas antes, mal conseguia segurar um lápis e agora desenhava sonhos no caderno da escola. Pai, e se o milagre não fosse só a cura? Perguntou Lucas, puxando a manga do irmão Paulo. E se fosse a gente ter aprendido a confiar mesmo quando tudo parecia perdido? Foi então que o pastor, com a voz embargada, completou. O milagre não é só o que vemos. É o que Deus faz em nós enquanto esperamos. A irmã Marisa, que há anos intercedia em silêncio por famílias como aquela, entenderá muito que a fé não era uma moeda de troca com o céu, mas uma semente plantada na escuridão, que brota mesmo quando não vemos. E ali, entre aquelas paredes simples, ela viu o fruto, não apenas um corpo sarado, mas corações transformados. Porque milagre não é só o fim da dor, é a certeza de que, no meio dela, nunca estivemos sozinhos. E assim, enquanto as luzes do templo se apagavam e a congregação se dispersava, uma verdade ficava: Deus não muda as circunstâncias para nos provar, mas nos prova nas circunstâncias para nos mudar. E isso, sim, era um milagre que nunca terminaria.